volta com o Mundo Universitário. Você sabe o que é cardiopatia? Bom, é uma doença do coração que merece muito cuidado. E você pode ter esses cuidados logo nos primeiros anos de vida do seu filho. Confira agora uma entrevista com o cardiologista Marcelo Medeiros, concedida para a jornalista Amália Chaves, no quadro Saúde em Dia. Doutor Marcelo, o que é essa cardiopatia congênita? Bom, na realidade, cardiopatia congênita não é uma doença só. Na realidade, a gente tem cardiopatias congênitas. Então, cardiopatia congênita é qualquer doença do coração em que o bebê nasce com algum defeito. Então, você tem desde pequenos buraquinhos dentro do coração, que são as cardiopatias mais simples, desde corações extremamente graves, onde, por exemplo, metade do coração não se forma, alguma válvula não se forma, ou seja, você tem cardiopatias muito simples em que o bebê consegue nascer bem e viver alguns anos bem. Há cardiopatias muito graves em que, se não for diagnosticado e tratado, o bebê pode morrer nas primeiras semanas de vida. Doutor Marcelo, como é que a mãe pode suspeitar da cardiopatia? O pré-natal é super importante. Então, a escolha do médico que faz o pré-natal, do obstetra, é super importante. Então, vai desde o início da decisão da mãe de engravidar, porque existem fatores de risco para o surgimento de cardiopatia congênitas. Então, o obstetra ele já fica em alerta e para fazer os encaminhamentos necessários. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase são os exames durante o período do pré-natal. Então, a translucência nucal, que é um exame em que o ultrassonografista mede a nuca do bebê. Então, ele não dá o diagnóstico de cardiopatia, nem de síndrome genética, mas ele indica a possibilidade de haver alguma síndrome genética, e normalmente as síndromes genéticas elas são associadas também à cardiopatia. Um outro momento seria o ultrassom morfológico. Geralmente ela é feita ali depois da 20ª semana de gravidez. Em teoria, o ultrassom morfológico ele faz um screen de todos os órgãos do bebê. Então, o ultrassonografista ele teria capacidade de diagnosticar qualquer defeito estrutural no corpo do bebê. Bom, uma vez suspeitado ou então diagnosticado uma malformação no coração, já que a gente está falando de cardiopatia congênita, esse bebê ele deveria ser encaminhado para a realização do ecocardiograma fetal. É um ecocardiograma, é um ultrassom específico do coração, geralmente feito por um cardiologista, em que a gente analisa especificamente o coraçãozinho do bebê. Aí esse exame, ele deve dar o correto diagnóstico e, com isso, o cardiopediatra ele programa o nascimento. Então, vai ser um nascimento tranquilo, o bebê pode nascer sem nenhuma estrutura maior, ou é um nascimento que precisa já ter um acompanhamento desde as primeiras horas de vida. Então, o diagnóstico ele é feito desde o período quando a mãe resolve engravidar, se ela tem algum fator de risco, até o final da gestação, quando o bebê nasce, em que finalmente você confirma o diagnóstico suspeitado durante a gravidez através do ecocardiograma pediátrico. Doutor Marcelo, na fase da adolescência, como é que dá para descobrir o diagnóstico da doença? Vamos lá. Então, assim, a maior parte das cardiopatias congênitas, se você passou o período pré-natal e não deu o diagnóstico, normalmente o pediatra, na primeira ou segunda consulta, ele vai suspeitar. Logicamente, como eu falei, que existem algumas cardiopatias que são extremamente simples, o paciente ele praticamente não tem sintoma. Então, existe sim algumas situações em que a gente pega o adolescente, quando ele começa a ir para a academia, por exemplo, que ele percebe que começa a ter cansaço mais do que os outros. Então, nesse caso, nessa queixa de cansaço, geralmente o médico ou o educador físico encaminham para uma avaliação cardiológica. E é muito comum a gente pegar adolescentes que passaram a vida toda sem nenhuma suspeita de nenhuma doença no coração e chega aqui no consultório e se depara com indicação de uma cirurgia cardíaca. E quando chega o momento assim, de fazer provas de vestibular no Enem, um concurso público, que acontece muitos casos de o paciente, né, ele acontecer de o coração ficar mais acelerado, de ele ficar mais, assim, como se diz, mais nervoso. Bom, o que a gente vê muito aqui na realidade, aquela sensação de palpitação, ou de taquicardia, que é o coração acelerado, ou de aperto no peito. Então, normalmente, nesses casos, o cardiologista ele tem a função muito mais de
explicar para a família que aquela sensação não está associada a nenhuma doença, é muito mais tranquilizar do que dar o diagnóstico de uma doença, porque geralmente não há doença. Uma outra queixa, dor no peito. Aqui a gente pega muito adolescente com queixa de dor no peito. Isso talvez é a causa mais comum de encaminhamento do adolescente para o cardiologista. Então, a dor no peito, geralmente, ela não é cardíaca. Normalmente, ela é osteomuscular, ou seja, ou óssea ou muscular. Então, a gente sabe que o adolescente carrega muito peso, a mochila pesada, senta-se de qualquer maneira, tablet, celular e computador, sentando-se de qualquer maneira, postura, algumas vezes, zero. Bom, nesses casos, a nossa função é muito mais acalmar. Mas quando a gente passa para concurso público, atividade física para concurso público, ou então os adolescentes ou as crianças que começam a fazer atividade física competitiva, aí a gente gosta de fazer um alerta. Porque o que é que acontece? Normalmente, quando você faz qualquer atividade competitiva, a tendência do ser humano, de qualquer ser humano, é extrapolar o seu limite para vencer. Então, não é incomum você ver e escutar nos jornais casos de pessoas que tiveram mal súbito e faleceram durante a atividade física, por exemplo, no seletivo de concurso público ou durante o jogo de futebol, por exemplo. Por quê? Porque, nesse momento, esse paciente ele tem alguma arritmia oculta, normalmente é isso, ele tem alguma arritmia oculta ou alguma alteração que favorece o surgimento de arritmia maligna. E no momento do esforço extremo, esse paciente ele desenvolve uma arritmia que ele termina tendo um colapso cardiovascular que pode vir a óbito. Algumas vezes, há uma avaliação pré-atividade física, ela pode suspeitar ou pode diagnosticar essas arritmias. Nesse caso, a gente tem que afastar esse paciente da atividade. Isso às vezes acontece. Às vezes é frustrante para os pais, é frustrante para a criança, ele se preparando para entrar na escolinha de futebol do time do coração e você, olha, você não pode entrar porque você tem uma arritmia, se você fizer esforço, você pode morrer. Então, isso é frustrante. Ou então, o candidato ao concurso público que está fazendo o teste de esforço e para fazer, normalmente é solicitado uma avaliação cardiológica e você diagnostica uma arritmia e diz, olha, você não pode fazer, você não vai poder exercer sua atividade, você não vai poder assumir seu concurso porque você tem um problema de coração. Então, é muito delicado. Então, doutor Marcelo, o alerta que o senhor dava justamente para dar essa informação para os telespectadores seria mais ou menos no sentido de cuidar um pouco mais da saúde? Eu costumo dizer sempre, todo mundo tem direito a fazer uma avaliação cardiológica no momento da vida. Então, assim, a porta de entrada para o cardiologista pediatra é o pediatra. Então, o pediatra, normalmente ele suspeita. Ele vai suspeitar todas as cardiopatias? Não. Então, o que eu sempre digo em algum momento da vida, faça uma avaliação cardiológica, dê um pulinho no cardiologista, nem que seja para que você tenha o diagnóstico se você é saudável. Em medicina, é sempre melhor fazer a prevenção do que o tratamento da doença, tá certo? Então, e principalmente em casos em que o pediatra suspeitou, em que a mãe acha que o bebê está fugindo da normalidade, do padrão das outras crianças, ou havendo qualquer queixa por parte da criança, por mais inespecífica que seja, ela deve fazer uma avaliação, ou deveria fazer uma avaliação, e eu acho que nessa outra etapa seria a prática de esportes, que é uma coisa muito importante. A gente está num período em que a qualidade de vida passa muito pelo esporte. Então, antes da realização do esporte, principalmente a atividade física competitiva, a atividade física recreativa não, mas a atividade física competitiva, a criança deveria passar por uma avaliação cardiológica, sim. Doutor Marcelo, muito obrigada pela entrevista. O programa Mundo Universitário agradece. Bom, eu que agradeço. Na realidade, assim, a cardiologia pediátrica é uma especialidade um pouco desconhecida pela maior parte. Então, às vezes, as mães chegam aqui para a gente, nem sabia que tinha essa especialidade, mas tem. Então, o cardiopediatra, ele cuida especificamente da criança, do coração da criança. Embora o órgão seja o mesmo, mas as doenças são completamente diferentes das doenças do adulto. Então, sempre que houver qualquer suspeita, procure o especialista, é sempre o melhor. Então tá aí as informações sobre cardiopatia e é muito importante você procurar um médico para lhe dar mais informações. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial e na volta tem dicas do Enem e também
dicas para realizar uma boa prova da OAB.